Bom, bom dia, seu Valdizar. Bom dia. Nós vamos estar aqui agora conduzindo a entrevista do senhor para o meu TCC. Meu TCC, ele é intitulado Valdiz AR. Valdizar. Não, o nome do TCC é Valdizar AR. Certo. É uma brincadeira com o nome de realidade aumentada, que a gente geralmente abrevia como AR. Valdizar, aí utilizando a realidade aumentada como uma nova forma de experienciar as obras do artista Valdizar. Artista Pichadaense. Eu posso adicionar isso. É bom. Pichadaense. Vamos lá. Certo. Pronto. Primeiramente, eu queria perguntar um pouco do senhor, de forma assim, bem breve, um pouco, se o senhor falar um pouco da sua vida, assim. Como começou a minha trajetória artística, né? Sim, também. Eu, desde menino, por exemplo, nas minhas autobiografias, eu coloco que eu, desde menino, já desenhava. Eu gostava de desenhar, de rabiscar. E nas escolas onde eu estudava, no São Francisco, onde eu nasci, no bairro Alto São Francisco, e eu riscava os livros, cadernos, as professoras não gostavam, porque era uma mania que eu tinha de fazer isso. Fazer desenho nos muros, com carvão também, era aquela mania que o artista já traz desde pequeno, naquela tendência de um dia praticar as artes, né? Então foi dessa maneira que eu comecei, e sempre admirando as obras de outros artistas, porque a gente tem que se, como é que se diz, olhar o trabalho dos outros para poder a gente também criar gosto na coisa, as ideias, né, como é a pintura. Foi dessa maneira que eu comecei a, a fazer os meus trabalhos, quer dizer, só os desenhos muito daquela época, um desenhozinho muito mal feito, que eu não tinha de experiência, estava começando, né? Aí foi quando eu tinha mais ou menos talvez 13, 12 anos, 13, eu pintei o primeiro quadro no Chalé da Pedra, na parede da minha casa, onde eu nasci, né? Aí eu fui no Chalé da Pedra, e muita gente já se admirou, eu ainda estava começando. E quando foi na idade de... Eu tinha 24 anos, quando eu fiz o primeiro quadro, que é aquele lá, a Decoração de São João Batista. Aí já é um quadro a óleo, né? Sim. Foi o primeiro quadro que eu fiz, quando eu comecei... Aí eu comecei a pintar a partir daí. Não mais parei. Agora, antes eu já tinha feito desenhos. Eu tinha na idade de 16, 18 anos, eu fazia um desenho até bom. Mas daí pra cá, pronto. Daí não mais parei. Continuei pintando, fazendo as exposições. Eu morei em Fortaleza há 6 anos. Aí fiz várias exposições lá nos salões, Salão de Abril, Salão dos Nove, Casa de Cultura Rádio do Céu, que era o ápice daquela época, dos pintores de Fortaleza. Caderno do Céu, Rádio do Céu, Casa de Cultura, Rádio do Céu, era o principal ponto de encontro dos artistas de Fortaleza. Eu fazia parte desse encontro, né? Dragão do Mar já ainda não Não, era assim. não existia Dragão do Mar. Isso foi em 76, 75. Eu morei em Fortaleza de 75 a 81. Então eu fiz várias exposições, de Xadá, né? Trabalhei como desenhista, eu falei antes, na Plantu Publicidades, que era uma empresa de publicidade. Eu trabalhava para jornal, né? Jornal Povo, Tribuna. Eu não sei se eu cheguei a trabalhar para o Correio do Ceará. Ainda existe, o senhor tem em mãos alguma dessas edições que o senhor trabalhou? Ou não tem? Tenho. Aí eu tenho uma foto que eu tirei com 400 na mão, lá nessa empresa que eu trabalhei, e tem também um pequeno artigo, né? Um trabalho meu que saiu no Jornal Povo. Eu vou lhe mostrar para você. Posterior à entrevista. Pronto. Então, infelizmente, eu me apresento, estava saindo um emprego no Jornal Povo para desenhista. Aí eu, muito atrevido e curioso, quando eu fui assim, sou curioso e gosto de pelejar, de lutar, aí fui lá atrás de ver se eu conseguia essa vaga, né? Específico de desenhista, eu fui. Eu tinha 37 anos nessa época, 38 anos, 76 eu tinha 38 anos. Aí eu cheguei lá,
Me apresentei lá, o chefe, o Ezacli Aragão, ele foi, me chamou assim para um local, assim, botou uma prefeito lá na minha mesa, mandou eu desenhar. Eu fiz o desenho, ele pediu que eu fizesse uma mulher primitiva, do tempo das cavernas, carregando ela com a massa na mão, o tacape, né, sei lá, aquela coisa que os primitivos usavam. Ela Sim. a massa é. E carregando o homem puxando pelos cabelos. Então, o site de desenho saiu muito bom, a modéstia parte do meu desenho saiu bom, ele aprovou, né? Quer dizer, era futuramente um emprego no Jornal Povo. Mas eu caí na besteira. Ele mandou fazer um balão. Você sabe o que é o balão? Sim, que colocam já as falas. Pronto, é onde eu coloco os textos, as palavras, né? História de quadrinhos é só o que dá. Aí ele falou assim, faça esse balão aqui, faça esse balão. Aí eu fiz, ele era um cara muito grosseiro. Faça esse balão. Aí eu fiz um balão, aí eu querendo aparecer, aquela mania a gente, quando está iniciando, a gente quer ver se aparece de uma maneira ou de outra. E eu caí na besteira de botar uma frase por minha conta, dentro do balão. Aí ele não gostou. Ah, rapaz, esse cara virou uma onça, viu? Um negócio desse, rapaz, eu mandei você botar essa frase? Não, rapaz, tal. Eu fiquei encabulado, aquela coisa. Nós do interior, a gente não é como o pessoal da capital, né? Que se acham superior. Não todos, mas se acham. Mas você fala um negócio desse, eu mandei você botar essa frase? Não, mas eu achei que a frase era boa. E com referência ao cara, a mulher carregando o homem das cavernas, aquela coisa. Aí, gostei não, tá? Nesse tempo não existia corretivo, mas porque ele foi grosso. Ele podia fazer um papelzinho, colocar dentro do balão, cobrindo as letras depois. A fase dele, quer dizer, falta de ideia. Aí, amanhã vem aqui pra gente conversar. Eu não fui mais. Ele foi muito grosseiro comigo, e eu não gostei, quer dizer, eu não sei se eu perdi o emprego ou se ele perdeu um desenhista. Aí eu não sei, mas só sei que quando eu morei em Fortaleza, eu não parava. Então, todo emprego que aparecia em jornais, eu ia atrás, até que um dia saiu um emprego, preciso de desenhista. Plantou publicidade do senhor Elias Almeida, que era o dono da empresa, lá no Palácio Progresso. Da me lembro, a sala número 3, não, apartamento 3, por aí. Aí eu fui, me apresentei, eu levei um portfólio com vários desenhos bem feitos, desenhos de propaganda, né? O publicitário, o artista, o desenho publicitário, ele tem que saber essas coisas. Né? Aí eu levei, mostrei a ele gostou, né? Tá bom, aquela coisa. Amanhã vem aqui pra gente conversar. Aí eu fui. Ainda trabalhei 7 meses da Coelies, mas eu fui obrigado a sair porque ele não assinava carteira, né? Então, eu um cara com 38 anos, trabalhar numa empresa sem carteira assinada, quer dizer, mas ele gostou do meu trabalho, ele gostou muito mesmo, eu era um cara responsável, toda a vida fui responsável, e ele, mas não faça isso não, pai, sai me deixar, não, eu tinha feito um concurso no INSS naquela época, tinha feito um concurso, não me lembro qual foi o ano, 77 foi. Aí eu digo, não, pai, eu inventei isso aí, não é porque eu fui chamado para trabalhar no INSS, eu tenho que sair, né? Não, pai, sai quebrar minhas pernas, aquela coisa. Mas eu trabalhava direitinho, trabalhava na tribuna, trabalhava no Jornal Povo. Então eu ia, toda noite eu ia apresentar os meus trabalhos, que no outro dia o jornal ia publicar, né? E agora, uma coisa que eu fiquei com muita raiva de mim mesmo, porque o Exacli, esse do Jornal Povo, pediu para eu fazer um desenho, um garoto jogando bola, esse garoto caiu no chão e os outros com as bolas jogando, passando por aquela coisa toda. E eu fiz um desenho, saiu muito bom. Desenho, a ilustração, né, que eu fiz. Aí ele gostou. Aí foi quando ele disse assim, vem amanhã aqui para gente conversar. Né? Quando eu mostrei, eu fiz o desenho do garoto caído no chão, os outros meninos jogando bola, até que derrubaram ele, aquela coisa. E esse desenho foi publicado no Jornal Povo. Infelizmente, eu peguei esse desenho, eu peguei a folha do jornal, o Jornal Povo não guardei, era para ter guardado.
Acontece. É para ter guardado. Quer dizer, como é que diz, uma referência e uma, como é que se diz, era uma maneira de eu mostrar Uhum. o que eu fiz naquela época, né? É bom ter os registros, assim, Pronto, né? um registro, pronto, essa coisa. Aí eu ainda consegui um registro aqui quando eu trabalhava lá, aí tem o meu nome, Raimundo Baltar, tá vendo? Registro publicitário, depois eu vou lhe mostrar aí. Né? Então é aquela coisa. Então, essas oportunidades, eu toda vez fui um cara que eu nunca gostei da pessoa me pressionar, nem querer me humilhar, eu não gosto dessas coisas. Uhum. E ele foi muito arrogante, né? Se ele fosse uma pessoa mais humilde, não, volta, rapaz, você faz um negócio desse aqui, pai, mas dá um jeito aí. Mas não, foi dar um pedido na hora. Pai, eu mandei você fazer isso aí, eu mandei você botar nome aí e tal. Uhum. Quer dizer, então tudo isso, aí, o artista geralmente, nós artistas somos um pouco sensíveis, né? A gente é sensível. Então, grosseria para cima da gente não dá certo, não, porque não dá. E nem todo mundo gosta de grosseria, né? Então, ainda mais os artistas que eles trabalham, eles não trabalham fisicamente, o artista trabalha mais com a mente, é com o espírito. Então, quando você vai fazer uma composição, vai fazer um quadro, você pensa primeiro para depois colocar essa obra na tela, aquela coisa. Então, é um negócio. Aí, tudo bem, passou. Aí foi que depois do Jornal O Povo que saiu esse anúncio aí, o emprego na Plantu Publicidade, foi que eu fui lá, o Elias me deu essa oportunidade, né? Voltando para as obras, os quadros de pintura, a óleo e tal, como é o seu processo de pintura, você fazer um quadro? O meu processo, eu sou autodidata. Uhum. Eu fiz um curso na Casa de Cultura Raimundo Sela, em 77, 76, 77. Era um curso básico de pintura que eu fiz lá com o Marcos Fucião, professor, e Gilberto Cardoso. Mas esse curso me deu muita oportunidade. Uhum. Você dá para parar aí, porque eu estou chamando meu irmão. Tá, só um Meu segundo. irmão sabe. Pode continuar. Pois bem, Agrivan, como eu disse, o nosso trabalho é um trabalho que o artista você tem muito amor pelas artes, muita dedicação, perseverança. Eu toda vida fui um cara perseverante e determinado. Porque muita gente que começa no campo das artes, aí abandona, o povo tempo abandona. Eu me lembro que eu estava aqui com um quadro de ateliê lá no Alto São Francisco, no Irajá, era no bairro Irajá. Um rapazinho chegou para mim e disse, eu vou usar a pintura da dinheiro? Eu digo, não, meu filho, antes de você perguntar, você tem que primeiro aprender, né? Realmente, eu tenho me saído muito bem com a minha pintura, com meus trabalhos. Até que, enfim, eu estou sendo reconhecido, né? Pelas minhas obras. Já estou preparando uma exposição para dezembro. Eu vou fazer outra exposição na Casa Federal, né? E fiz essa agora em abril do ano passado na Secretaria da Cultura, né? Então, é isso aí. Eu continuo na luta. Os meus trabalhos, eu trabalho como pintor realista, o surrealista, que eu gosto muito, o surrealismo eu dou muito valor, o figurativo, também que eu gosto. Eu não pinto o impressionismo, nunca pintei um quadro impressionista, mas eu admiro o impressionismo desses grandes pintores do século XIX, Monet, esse pessoal, Renoir, todos os impressionistas. Né? Eu admiro muito. Mas o que eu mais uso no meu estilo de pintura é o surrealismo, o cubismo geométrico. Sim. E o realista, né? O realista é aquele dos quadros do Xadá Antigo. Ali é a pintura realista. Mas como é que o senhor faz essas pinturas? O senhor começa com um esboço? O senhor começa com uma referência? Como é que vai fazer? Geralmente eu faço primeiro o esboço, né? Eu não acredito que uma pintura para sair boa, acaba tem que fazer primeiro o esboço. Tem esses pintores modernos, eles pintam direto na tela,
É coisa moderna, mas o artista mesmo tem que fazer o esboço para poder saber o que ele está fazendo. Você pensa primeiro, né? Você pensa na imagem que vai fazer, aí passa. Esse senhor aqui, esse senhor aí de chapéu, o homem desconhecido que eu fiz, eu peguei essa imagem na TV, tá? Saiu uma reportagem, e eu imediatamente desenhei esse cara aqui, esse rapaz aí. Aí quando eu tive tempo, aí transferi para a tela. Então tá aí o quadro que eu fiz, saiu um quadro também realista, retratista também, né? Realista. Então isso aí são os tipos de estilo que eu uso. E no começo foi muita dificuldade. Aqui não tinha pintores. Eu aprendi, como eu acho que eu disse nesse tanto, eu sou um autodidata. Mesmo com o curso básico que eu fiz lá na Academia Cultural do Céu, eu me considero autodidata. Né? Assim também, como eu sou compositor autodidata, como eu sou músico, né? Então, é o outro lado da minha arte. Pois bem, então, é a vida que a gente leva dessa maneira, trabalhando, lutando, procurando novas técnicas. A gente aprende com os próprios colegas da gente. No meu tempo aqui de rapazinho novo, aqui não existia pintor. Aqui o único pintor que existiu aqui, escultor, foi o Jacinto de Souza, que morreu em 1941. Nessa época eu tinha 3 anos. E depois apareceu um discípulo dele, o Saraiva, o Antônio Saraiva, e eu vi muitos desenhos feitos de Saraiva, isso aí também me incentivava, né? Eu vi muitos desenhos também em muros, pinturas em muros, e aqui tinha o Silveiro, o gerente do armazém Maitá, armazém de tecido. Eu tinha 20, estava uns 20 e poucos anos, 20 anos por aí, e ele era gerente do armazém Maitá em 59. Eu trabalhei em 59 em Maitá, talvez foi em 58, 57, e ele era pintor. Ele pegava e botava os quadros dele tudo na parede da loja, coisa mais linda, entendeu? Aqui tinha também o Narciso Figueiredo, ali morava perto do Finhado, ele também era pintor, ele foi embora e nunca mais apareceu em Quixadá. É quixadaense, né? O Silveira não era quixadaense, era de fora. Aí ele também, eu passava e via os quadros na parede da casa dele, o Narciso Figueiredo. Aí eu ia assistir o filme no Cinear, naquela época, eu tinha meus 20 e poucos anos. Isso aí quer dizer, ninguém nunca me ensinou pintura, mas o incentivo vem através das obras de outros pintores. Então aquilo vai entrando na sua cabeça e você vai captando bem direitinho e aí você vai colocar aquela imagem em uma futura obra que você vai fazer. Que eu gosto muito de criar, viu? Pronto. Eu queria perguntar também das obras da sua coleção do Quixadá Antigo, quais são, assim, as suas favoritas delas, que você mais gosta, que mais gostou de fazer, do resultado final também? A maior parte delas foram muito difíceis, porque as fotografias também eram difíceis, tudo preto e branco, aquelas cores ali é criação minha. As fotos que eu usei, nenhuma era colorida, tudo era preto e branco. Então o artista teve que usar a sua técnica, o seu conhecimento sobre cores, foi o meu caso. Então um dos que eu gostei muito foi o Chalé da Pedra, com aquela lagoa, ficou muito bonito aquele quadro. O cedro, ao entardecer, aquela foto foi uma amiga minha, a Inês, que me emprestou, que era do pai dela, Jacinto de Souza, era preto e branco, eu coloquei um colorido, ficou muito lindo, aquele entardecer, não sei se você viu, lá no Centro Cultural. Então, e outras pinturas que eu gostei também foi, eu pintei a parte do Zé de Barro, foi muito trabalhoso para fazer aquilo ali, pintar pé de Chico de Benjamin, aquelas casas todas. Então, tudo isso, o museu também, foi uma obra que eu gostei muito, que hoje em dia ninguém faz mais uma casa daquela, com aquela fachada, faz não. Hoje, o pedreiro para fazer aquilo ali, tem Zé para fazer aquilo ali. Agora, antigamente existiam os pedreiros, que era quase assim, um escultor, né? E aquilo ali foi feito pelo Raimundo Franklin, aquele museu, a fachada, e outro que eu não estou lembrado agora, que tinha também um pintor, um escultor muito bom aqui, que era Emílio, lá de Xeramuri. Então, essas coisas é que faz a gente voltar a atenção para a gente ver como é a arte
como é que a arte se desenvolve. Então, eu continuo no meu estilo, né? Eu gosto do meu estilo surrealista, eu gosto do geométrico, o cubismo geométrico, eu gosto também do realista, que é aquele, né? Uhum. Retratista também, eu gosto. Esse é o estilo que eu gosto. Viu? Pronto, aí pro projeto eu falei pro senhor que eu ia pegar alguma dessas obras e colocar elas em onde elas existiam antigamente e ter aquela projeção com realidade aumentada delas. Hum. Eu pensei em fazer essa casa do José de Barros, eu pensei em fazer a prefeitura antiga. Ali foi um quadro Sim. que eu também gostei muito, que foi, infelizmente foi demolido em 1963. Uhum. E o terceiro, eu queria coisas assim que fossem um pouco próximas, assim, um pouco próximas para a pessoa não ter que andar muito para poder fazer Esse aí também, o circuito. hotel na Só de Fato, que Esse é novo, eu acho é que ele é um bom novo. de usar. Ele foi demolido. Eu gosto muito de anotar o que acontece dentro da minha cidade, Uhum. principalmente se tratando de prédio. E eu devia ter anotado qual foi a época que foi demolido, mas tudo bem. Uhum. Esse hotel tem vários nomes, viu? Tem vários nomes na. Eu tenho o histórico dele aí. Pronto, pronto, esses três. Eu quero sua opinião como artista. Você acha que são os três? São os A três bons? prefeitura é muito importante, porque Uhum. foi um prédio muito bonito que tinha aqui em Xadá. Uhum. Ali foi um crime muito grande. Você destruir um patrimônio histórico daquele. Aquela prefeitura antiga, ela foi muito difícil para se construir aquela prefeitura, através de donativo, de ajuda, para um prédio daquele. Aí o cara chegar e mandar destruir o prédio. Né? Eu não vou citar nome não, mas foi o prefeito que a gestão dele foi de 1963 a 1966. Quer dizer, não vou citar nome, mas para mim foi o maior crime que já aconteceu dentro de Xadá. Um prédio grande, ali era do lado dos Correios, lá era a cadeia, lá era a delegacia, lá tinha escola, Uhum. lá tinha fórum, quer dizer, tudo ali convergia para aquele prédio. Muito antigo daquela época. Foi feito na 1898, por aí, né? O nosso primeiro prefeito foi o Laurentino Belmonte Queiroz, que assumiu o intendente naquela época. Uhum. Aí, quando foi em 63 a 66, o cara mandar demolir um prédio daquele. Então, são vários crimes históricos do nosso patrimônio que foram destruídos aqui em Xalá. Muitos patrimônios. Uhum. Você poderia também falar um pouco do hotel para entrevista, sobre o hotel que o senhor terminou de pintar, está terminando de pintar, o quadro? Um pouco mais. Posso. Agora, eu escrevi. Está a galera aqui do quadro, por favor. Pode tirar do cavalete? Pode tirar. Aqui. Todas as minhas obras eu gosto de fazer o histórico. Então tá aqui o histórico todinho, viu? Se você quiser bater uma máquina. No terminar a entrevista, a gente tira a foto. Hotel Nossa Senhora de Fato, eu vou ler para você ouvir. Que tem como último dono, um último inquilino, o senhor Francisco Cazuza da Silva, seu Cazuza, morou nele desde 1952, e sendo seu último proprietário. E sendo seu último proprietário, o doutor Gleison Bezerra, que era o dono do hotel, que é esse que mandou demolir, que infelizmente, por questões políticas, mandou demolir um prédio centenário que tanto serviço prestou à sociedade, mas um crime contra o patrimônio histórico de Xadá. Então, isso aqui então, aí vem aqui. Também foi proprietário deste hotel Dona Maria Rosalina Viana, conhecida como Mãe Viana, que veio de Siridó, Rio Grande do Norte, para Quixadá em 1851. Nascida em 1830 e falecida em 1922, aqui em Quixadá, essa Mãe Viana. Este hotel
já teve o nome de Hotel Ferreira, Hotel Quixadá, pertencente ao senhor Luiz Bombeiro. Ele teve Hotel Viana e, por último, Hotel Nacional de Fato, né? Foi o último nome que deram a ele. Agora, aqui tem uma história, né? Esse hotel tem história, né? Que eu falei sobre. Se você quiser, eu posso ler isso aqui também, né? Para não tomar tempo demais. Pronto. Pois é. Mas isso aqui já está dizendo tudo, né? Pois é. Então, esse hotel, pouca gente viu ainda esse hotel. Tá muito bom esse quadro, eu gostei muito. Isso aí, você vê, o artista, se ele não for criativo, ele não faz pintura, não. Porque a foto que eu tenho aí, a foto que eu tenho é uma foto muito precária, não oferece vantagem para ele fazer um quadro, não. Mas que eu sou assim, curioso e sou muito criativo, dessa parte, eu sou criativo mesmo. Então, fizeram uns retoques na foto para poder fazer esse hotel. Senão não estava desse jeito aí, não. Não tinha ele completo, né, para fazer assim. Tem não, se você quiser pegar a foto bem em cima, daquela mesinha lá, onde está as tintas. Aí é muito apagada, ela eu tô vendo aqui. é uma foto grande aí, né? É. Ela não dá condições de você fazer um quadro nítido se o pintor não tiver técnica. Então foi o que aconteceu com esse hotel. Eu peguei aquilo ali, aquele retrato ali, não estava bom não, viu? Aí eu andei ajeitando, aí fiz. Eu achei muito bom. Está muito bom essa pintura. Muito boa. Por fim, eu só queria... e o terceiro selecionado, que era a casa do José de Barros, se puder falar um pouquinho assim sobre ela. Pronto. Aquela casa, segundo o historiador João Eudes Costa, nosso historiador, ele e outros historiadores, como José Bonifácio de Souza, eles achavam que aquela casa, o local dela, era ali onde é hoje onde foi a Telemar. Teleceará, onde tem aquela torre grande. Era por ali onde existe, próximo ali, aquela casa talvez fosse ali onde é a farmácia Pague Menos. Aí tinha os agregados, né, ele comprou o terreno em 1747, e José de Barros Filho comprou em 1747, R$250.000 naquela época, veio morar em 1855, 8 anos depois. Aí trouxe os agregados dele, escravos, a família, e a primeira coisa que ele fez foi fazer uma capelinha, e colocou uma cruz de madeira na frente da casa da fazenda, exatamente porque eu imaginei isso aí. Então eu fiz a casa, fiz a cruz em frente à casa, eu tive que usar perspectiva, se o artista também não entender de perspectiva, ele não adianta nem ser artista. A perspectiva é primordial em quase todas as obras que você faz, principalmente obras de prédio, né? Sim. Aí eu tenho um conhecimento de perspectiva, então eu fiz a cruz, como se diz, combinando com a perspectiva da casa, e ela ficou na frente da casa, aquela cruz de madeira, e depois foi que ele fez a capelinha, que hoje é a igreja matriz, chama-se Igreja Velha. Foi dessa maneira que eu pensei assim, essa casa, se era nesse local, então aí eu tirei foto daquela Avenida Passo Castelo, tirei foto ali, pegando a Serra Preta lá no fundo, para poder fazer, pode olhar, tem uma serra no fundo daquele quadro. Essa serra. A Serra Preta. Então, eu fiz o mesmo, como é que se diz, o mesmo ângulo que existia na época, eu bati a foto, né, da Avenida Passo Castelo, para poder fazer a casa. Então, eu acredito que ficou muito bom ali, né? E engraçado, eu tenho até um sobrinho que mora no Rio de Janeiro, e quando ele viu aquele quadro, ele ficou empolgado. Tia, rapaz, me vende esse quadro. Não, meu filho, posso nunca da coleção. Mas o senhor faz um para mim, faz. Então, não sei o que aconteceu, que ele gostou daquele quadro. Ele um quadro que chamou a atenção. Aí eu fiz outro quadro para ele levou para o Rio de Janeiro, ele mora no Rio. É o Diego, né? Então, Agrivan, é isso aí. A gente continua nessa luta, fazendo o melhor que a gente pode, para poder. A arte, ela não pode ser mal feita. A arte, ela tem que representar o belo. E sem isso, o artista tem que ter
como é que se diz, essa tendência de fazer o que é bonito. Não vou dizer que eu vou fazer um quadro perfeito, mas que eu procuro fazer o melhor que eu posso. Eu acho que essa entrevista preliminar vai encerrando por aqui. Eu acho que já temos material suficiente por agora, então eu queria agradecer ao senhor por Tá poder certo? participar. Pois não. Então, encerrando a entrevista.